No Brasil, os partos domiciliares ainda são minoria. Representam cerca de 1% dos nascimentos. Mas nos últimos anos, o número de mulheres que escolhem ou vivem o parto em casa tem crescido. Seja por desejo, necessidade ou simplesmente por não dar tempo de chegar no hospital. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o parto domiciliar planejado com uma equipe adequada pode ser seguro para gestações de baixo risco e, muitas vezes, mais respeitoso e humanizado. Hoje, vamos ouvir a história de um parto domiciliar. Nossa convidada queria um parto normal no hospital. Estudou, se preparou, escolheu equipe, mas a vida veio com um outro plano. O filho dela nasceu ali, na cama de casa, com a doula, o marido e muita emoção. Olá, eu sou a Fernanda, idealizadora do Vita Materna e mãe da Liz. E eu sou a Lê, mãe do João e parceira da Fê aqui no Vita. E esse podcast também é sua rede de apoio. Nossa convidada de hoje é a Raíssa, mãe do Davi, de 4 aninhos, arquiteta e casada com o Lucas. A família é a sua maior prioridade e maior realização. Virginiana, metódica, gosta de planejamento e de rotina. Amante das corridas de rua, adora viajar, ler livros e séries leves. Adora jogos e beach tênis. Ela viveu um parto que não era o planejado, mas foi poderoso. Se preparou, estudou, contratou a doula. Confiou numa médica, mas o Davi, meus amores, decidiu nascer antes e nasceu em casa. Uma história de confiança, entrega e da força que aparece no meio da vulnerabilidade. Bem-vinda ao Vita, Raíssa. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Conta pra gente, como que foi o planejamento desse parto? Você não queria domiciliar? A princípio, Não, a princípio não. Nosso plano era que fosse no hospital. E a gente se preparou como pôde, né? Como você falou, né? Eu gosto do planejamento, eu gosto de uma previsibilidade, eu gosto de entender o processo, saber o que é que vai acontecer. Isso me ajuda. Então, desde que eu engravidei, é porque mulher não é controladora, geralmente. Desde que eu engravidei, foi isso que a gente fez, né? Eu lembro que eu lia muitos relatos de parto, isso me ajudava, né, a entender o passo a passo. Mesmo que cada experiência seja única, acho que você acaba se preparando para o que pode acontecer. Quando você teve lá seu positivo, né? Deu uma, como que foi esse dia do positivo? Vai. Então, Davi, ele foi muito desejado, mas ele não foi planejado. Então foi um susto. Foi um susto. Eu passei um tempo até entender que eu estava grávida. Não foi aquilo assim de, nossa, estou grávida e já estou amando, né, essa experiência. Eu passei um tempo até entender, era início de pandemia ali, quando eu engravidei. Então, a gente já estava no susto e estava todo mundo numa situação paralela, né, assim, uma realidade muito diferente. Então, no positivo, primeiro a gente precisou respirar, entender realmente. Não, então, agora é real. Vamos lá. Agora vamos ver o que é que a gente precisa fazer para dar certo. Quantos vocês se viram ali naquela situação, né, de gestação, né? Você e o Lucas. Você já entendia de parto, das opções, das vistas? Eu pergunto, porque assim, eu não entendia nada, assim, nada. As pessoas falavam parto normal, parto humanizado. E aí eu não entendia nada, assim. Então, assim, eu precisei estudar como se eu tivesse, assim, na primeira série. Eu também. Eu também não fazia ideia desse mundo, porque é um mundo, né? É um mundo. É muita coisa para você absorver de uma vez só. Então, eu também não tinha ideia. Mas é uma coisa natural, né? Você está naquele processo, você sabe como é o desfecho, né? Então, você vai se preparar, vai acontecer. Então, eu fui me preparando para aquilo, para saber o que é que ia acontecer ao longo, não
não só em relação ao parto mesmo, mas ao que eu ia sentir ao longo da gestação, o que é que eu poderia sentir, né? Porque a gente não sabe o que vai sentir. Mas o que é que eu poderia sentir, que mudanças que iam acontecer comigo, né? Até pra dar uma preparada, assim, em casa, né? Todo mundo tá ciente de como ia ser. Enfim, mas eu também não tinha ideia, assim, não... Mas aí você falou, depois de muito estudar, você pensou sobre o parto normal. Você falou, então tá, eu vou tentar a via de parto vaginal, no hospital, e se organizou para isso. Como foi? Fez plano de parto? Fiz. Na minha cabeça era o curso natural, entendeu? Assim, era isso que ia acontecer. Caso não desse certo dessa forma, caso a gente tivesse alguma indicação, a gente iria para um plano B, que seria a cesárea, né? Então, assim, se um tivesse plano A era um parto necessidade. normal no hospital, um plano B era uma cesárea. Isso, é. Eu não sei. Na minha cabeça era assim. Não tinha plano C, não tinha. Quando a gente começou a ler, a gente disse, e se fosse em casa? Mas, Vocês chegaram a cogitar? mas assim, brevemente. Brevemente. Foi assim, não, é assim, eu acho que não. E Não precisa não, você foi ficar... pelo quê, assim? Foi medo de precisar de um... Porque, assim, pelo menos foi o meu, né? O meu, na verdade, assim, eu não faria em casa, porque eu tinha todos os medos, eu tinha muita coisa na minha cabeça, passando ali. Mas, assim, me disseram assim, Fernanda, você mora muito longe do hospital. Tem essa questão. A distância é uma questão. A distância é uma questão. Então, assim, por mais que você quisesse, mas não era uma coisa minha, eu também não teria essa opção pela distância da minha casa. Então, eu não sei se você passou isso na sua cabeça em algum momento. Não, a gente achou assim que a ideia era que fosse um parto normal, né? Que fosse humanizado, mas, digamos assim, o mais controlado se fosse, né? Nas condições do evento. O mais controlado, assim. A gente sabe que pode ser seguro se você tiver um planejamento, uma equipe, né, para isso. Mas, caso tivesse alguma intercorrência, interpretamos, né, como um casal, que seria mais fácil se a gente estivesse no hospital. Acho que isso trouxe mais segurança para a gente naquele momento, né? Bom, cada um entende de uma forma, mas para a gente era o caminho mais seguro, então a gente... Não, em casa não. Não, tudo bem. Podia ser muito legal, a gente pensou, podia ser muito legal, mas não, vamos pro caminho mais controlado, digamos assim. Raíssa, e a escolha da doula, assim, por que ter uma doula? Por que vocês tomaram essa decisão? Depois que a gente começou a ler, nós percebemos que seria uma figura importante para trazer essa segurança de que poderia fluir, assim, naturalmente, sabe? E acho que o que a gente foi consumindo também já foi levando a gente por esse caminho de escutar o que essas profissionais falam, né? O que elas, como elas podem contribuir. Então foi muito natural, assim. Quando a gente começou a buscar informações, a gente acabou se deparando com alguns perfis, né? Hoje a gente olha muito pelo Instagram, né? Então, eu já comecei a acompanhar realmente o que é que elas falavam, como elas podiam contribuir. E aí, entendemos que seria uma figura que poderia trazer mais segurança para que a gente tivesse o parto como a gente gostaria, né? Como a gente estava planejando, digamos assim. Então, a escolha da doula, acho que teve indicações também, outros colegas que já tinham passado por isso, disseram que tinha sido uma figura importante, a gente pegou essas referências, né? Então... E acabou que na sua experiência de parto, ela foi muito importante, né? Não, ela foi assim, figura... ela foi muito importante. Ela foi muito importante. Ela foi muito importante, porque ela que trouxe Davi, né? Legal. Se não fosse ela... Nós chegaremos lá, chegaremos lá. Não contei ainda, né? Calma que vai chegar. E vem cá, você comentou com a gente no seu relato que lá no finalzinho da gestação você acabou tocando de médica, né? De obstetra. Foi. O que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Eu te pergunto isso por quê? A gente tem muitas ouvintes que estão gestantes e a gente tem ouvintes que têm o desejo de se tornarem mãe, então engravidar. E pelo menos eu, durante o meu processo de gestação, eu idealizei um caminho para o meu parto que não foi como eu esperava. Algumas coisas fortes mudaram
E isso, para mim, que também sou uma pessoa extremamente controladora, foi muito difícil de lidar. Ainda mais no momento de alta vulnerabilidade, sabe? Aí, ok. Só que aí, ouvindo o relato de uma, o relato de outra, o relato de outra mulher, o relato de outra mulher, isso depois do que eu já tinha passado. Eu percebi que, na verdade, quase ninguém tem os planos, o processo de parto, ele não sai conforme o plano em praticamente nenhuma situação. Assim, eu não conheci uma mulher que falou assim, olha, eu descrevi meu plano de parto e foi exatamente aquilo ali. Eu desconheço, só que eu não sabia disso naquela época. Então, assim, meu ponto da gente falar um pouquinho dessa troca de obstetra que aconteceu bem na sua reta final, que mexe com o nosso emocional de certa forma, né? Se mexe com dá aquela balançada na gente ali. Faz parte do processo também, né? Para aquelas que estão ouvindo e estão passando por isso ou vão passar por isso, conta pra gente um pouquinho, porque assim, a sua história de parto ela é uma história linda, mas não significa que não tenha acontecido alterações e mudanças de planejamento e ajuste de planejamento no meio do caminho. Teve. Com certeza tem. Eu também não conheço ninguém que foi tudo como esperado. A gente teve uma médica que acompanhou desde o início e eu gosto muito dela. Ela foi muito acolhedora, então ela me passou segurança ao longo da gestação. E a gente sempre conversava sobre a via de parto, né? Assim, mesmo no comecinho, assim, eu acho que não é muito cedo ainda, mas Para conversar. a gente já demonstrava essa intenção, né? Que era o que a gente estava pensando, o que é que a gente podia fazer, então ela aconselhava. Enfim, ela me passou segurança de que ela, quando chegasse a hora, ela me incentivaria e faria o que ela pudesse, se fosse seguro para nós dois, né, para mim e para o bebê. Ela faria o que ela pudesse para que essa via de parto fosse respeitada. Quando foi mais no finalzinho, aí a gente começou a perguntar mais detalhes, assim, mas e aí, você vai estar à disposição mesmo, assim, tipo, de madrugada, como é que funciona? Aí eu acho que a gente começou a querer uma segurança ainda maior de que ela estaria 100% disponível. E eu entendo que muitos profissionais não consigam realmente dar essa certeza, né? Ela dá plantão, por exemplo. Então, se ela estivesse no plantão dela, ela não ia conseguir largar o plantão e ir me atender onde eu estivesse. Então, assim, ela falou, ela foi muito sincera e eu agradeço por isso. Mesmo que tenha sido na reta final, eu gostei dela ter me acompanhado durante a minha gestação. Ela foi muito... Ela fez muito bem o papel dela. Mas ela foi muito sincera. Ela falou, se eu tiver condições, eu vou te acompanhar e vou fazer o melhor que a gente puder para que isso aconteça. Caso eu não esteja, a gente pode encontrar outra pessoa que lhe acompanhe e eu chego assim que possível. Não sei se foi exatamente assim que ela falou, que era para 4 anos, mas foi assim que eu absorvi. Exatamente isso, foi isso que eu absorvi. Ela falou, se eu tiver como, eu vou te ajudar, mas eu não garanto. E aí foi a hora que a gente disse, não sei se está suficiente, sabe? Uhum. Não sei se eu estou segura nesse sentido. Aí ela até disse, se você quiser, ela foi muito sincera mesmo, assim, ela disse, se você quiser essa disponibilidade 100%, eu indico essa médica. Aí eu cheguei, a mãe indicou outra pessoa. O recado foi dado. Ela indicou outra pessoa. Então, se ela indicou outra pessoa, ela também não tem certeza. Eu entendo e até agradeço, porque talvez fosse frustrante para mim saber, assim, confiar 100% que ela estaria lá e na hora ela não está. Isso podia me tirar do eixo, assim. Então, no finalzinho, eu não lembro exatamente com quantas semanas eu estava, mas já foi assim, tipo, na 36, eu acho, semanas. Uau. Eu disse, vamos atrás dessa pessoa, então, que ela indicou. Vamos conversar com ela. Aí a gente foi e buscou essa outra médica, também gostamos dela, a gente explicou a situação, elas se conheciam, elas entendem a situação, era uma médica que realmente ela fazia isso com mais recorrência, digamos assim. Então, essas 2 últimas semanas, ela me acompanhou. E eu tinha certeza de que alguém que eu já tinha conhecido, né, de que já tinha me examinado, e estaria lá. Sim. Aí ela me passou essa certeza. Então, eu disse,
foi bom ter mudado, então, né? Pra gente ter esse sentimento de segurança. Sim. E é importante isso, isso foi uma coisa que eu cuidei muito na gestação, assim, porque eu ouvi muito isso de outras pessoas, assim, tenha uma obstétrica que você confia, porque na hora do vamos ver ali, essa confiança vai ser muito importante. Então, assim, você tem que ter. Então, assim, aquela balançada do tipo, putz, ela indicou outra pessoa, põe em xeque a segurança que você ia ter naquela hora H, e não dá, não dá. Você tem que confiar. Eu passei por 5 obstétricas. 5 comigo. Nossa, só fiquei com uma mesmo. A primeira e deu vida embora. Afinal, eu passei por 5. Agora, assim, isso não prejudicou em nada a minha experiência, nem com ela, que me acompanhou desde o começo, porque ela me examinava, era muito acolhedora comigo. Uma pessoa que eu gosto, assim, entendeu? Eu não tenho nenhum problema dela ter me encaminhado no final da gestação, porque às vezes é uma questão, às vezes eu conto e a pessoa diz, mas nossa, mas no final você trocou? Acho que porque aquela sinceridade ali que ela teve. Eu acho que Fez isso contou. totalmente. Eu não sei, eu acho que eu ia ficar bem abalada. Eu acho que é da pessoa também. Também. Tem sentimento, e pra mim, não, foi tudo bem, tá certo. Eu agradeço que você disse isso, né? Que você já foi sincera, como você falou, e vamos lá, a vida que segue. Eu tava tranquila, eu só queria... E aí você tava, de 36 semanas, alguma coisa assim, aí trocou o obstetra. Foi. E aí Davi nasceu de 38,5. 38,5. Foi. Aí como foi o processo de parto? Você tava no dia do parto, assim, como foi? Tá, eu vou contar o que eu realmente... Eu tenho flashes, né, gente? E isso faz 4 anos também, então talvez eu não tenha, assim, todos os detalhes, mas eu vou ser bem específica. Foi o que marcou. Pra mim é moldável escutar o relato de parto de outras pessoas, né? Enfim. Eu comecei a sentir algumas contrações espaçadas, uns 2 dias antes dele nascer, mas muito espaçado, tolerável. Eu estava lá fazendo pilates, aí vinha uma dorzinha assim, uma contração, nem que eu estava fazendo, tudo certo. Até que 2 dias antes, eu fui ao banheiro e vi um sangramentozinho, um sangramento meio mucoso, assim, meio pegajoso, né? Aí não estava sentindo nada, continuei dormindo, era de noite, assim, de manhã eu disse a Lucas, eita, sangrou um pouquinho. Eu disse, vamos falar com a médica? Então, a gente falou, ela disse, vá lá que a minha colega vai lhe examinar. Eu não estou no hospital agora, mas ela vai ver. E aí, quando eu fui, ela fez o toque e ela disse, Raíssa, você está com 3 centímetros de dilatação e o sangramento tem uma consistência de tampão. Então, é o tampão saindo. Tá bom, vamos aguardar. Tipo, eu já tinha lido, como eu li muito, eu consumi muito relato de parto, assim, era uma coisa que eu buscava mesmo, assim, quando eu sabia, será que alguém já teve esse bebê, para eu saber como é que foi? Não querendo comparar, né, mas Não é informação, né? eu gosto de saber como pode funcionar, entendeu? Enfim, aí quando ela disse isso, eu já tinha lido que podia demorar, que o tampão podia sair e eu ia continuar esperando. Então, Tem gente que passa 2 semanas. pois é, Sai. e eu tava com 38, né, assim, ainda. Então, eu disse 40 semanas, é o meu primeiro filho, a gestação demora um pouco mais. Não vai ser agora. E aí, continuou o dia, continuei tendo essas contrações mais espaçadas. À noite, elas começaram a ficar um pouquinho mais fortes. Mas eu fui dormir, tranquila. Quando foi mais ou menos meia-noite, eu mandei uma mensagem para a doula. Eu não estou conseguindo mais dormir, tá incomodando, assim, agora tá doendo. Aí ela disse, comece a marcar, né? E a gente vê essa evolução. Eu disse, Lucas, vai dormindo aí, qualquer coisa eu te chamo. Muito tranquilo, né? Qualquer coisa eu te chamo. Eu achava que ia demorar muito, na minha cabeça, assim, não era aquilo ali. Relativamente devagar, né? Assim, Foi evoluindo realmente aos poucos. Aí, quando eu falei que não estava conseguindo dormir, ela disse, tenta o chuveiro, vá para debaixo do chuveiro. Eu disse, tá bom, vou fazer isso, né? Vou pro chuveiro. Pro chuveiro, mas não senti que aquilo me ajudou, não, sabe? Estou em pé no chuveiro, no meio da noite, com sono, Quer zangou. tomar banho, né? A gente cansada, porque final de gestação é cansativo, né? Lombar, né? Apesar da barriga.
Eu confesso que eu tava bem, sabe? Eu não tive muito desconforto, assim, não, sabe? Então tava igual um pinguim. Eu tava bem, era mais, eu acho que eu tava com sono, né? Enfim, aí quando eu tava no chuveiro, o Lucas acordou e me levou uma cadeira lá, senta, vamos ver se sentando melhora. Não melhorou não, eu acho que eu vou deitar mesmo, vou dormir, eu quero dormir, vamos esperar. Aí tentei, voltei pra cama e ficou nessa, assim, sentindo dor. A gente começou a marcar, então, o tempo da contração. Eu dizia e ele marcava, né? Ó, tô sentindo. Aí ele marcava o tempo, depois o espaçamento entre uma e outra, e a gente mandando pra doula. E ela, ó, vai marcando, mas tenta descansar, tenta descansar. E nisso a gente foi. Então, elas estavam espaçadas a ponto de que a gente dava um cochilo, aí começava a doer, segurava a mão dele, começou, marcava assim, foi uma madrugada meio sonolenta, misturado com uma dor na contração, e eu lá, de mão dada com ele, quando eu sentia, apertava, ele marcava, e assim foi, na madrugada. Quando já foi assim, acho que umas 4 horas, a gente começou a mandar de novo para a dor, eu disse, ó, por isso aí você está na fase latente, tente descansar, vá marcando, qualquer alteração você me fala. Ela foi acompanhando ao longo da madrugada toda. E eu tinha muito assim, isso de eu não vou para o hospital quando eu começar a sentir dor. Eu só vou para o hospital quando eu achar que realmente Tá nascendo. vai. E nesse momento eu ainda achava assim, eu vou durar dias aqui. Vou demorar muito aqui ainda, porque estava doendo, mas era uma dor suportável. E vamos lá, que eu aguento, vamos lá, o tempo que precisar. E aí quando foi 6 e pouco Da manhã? da manhã já. A gente passou essa madrugada aí nessa sonolência, dava um cochilo, marcava a Perto do contração, Eu lembro, eu tenho muito isso na minha cabeça, assim, que eu tava de mão dada o tempo todo. Essa mão do meu marido aguentou. Depois ele pôs gesso, né? Quebrou um dedo. Mas ele ficou lá, de mão dada comigo. E aí teve uma hora que eu lembro que ele falou assim, eu vou tomar banho pra gente ir pro hospital, pra gente começar a se preparar. Você aguenta ficar na cama, assim, sem a mão, né? Eu tava com essa mão, minha gente. Essa mão não Da mão? E aí eu disse, aguento, vá, pode ir tomar banho. Quando ele entrou no banheiro, assim, aí eu senti uma coisa muito forte, assim, tipo, estouro. Eu disse, Lucas, chega aqui. Deu nem tempo de tomar banho. Aí ele chegou e disse, eu acho que a bolsa estourou. Eu acho que tá na hora da gente, né, se organizar mesmo. Eu digo, bom, então tá andando. Era o que eu tinha lido que podia ser, mas também já tinha lido que a bolsa estourando não era garantia de nada. É. Vai demorar, na minha cabeça, ó, vai demorar. Gente, sabe que esse pensamento assim, fez muita, porque assim, parto também é mente, né? Só que esse pensamento seu de, não, vai demorar, não é agora, não, vai demorar. Eu acho que me ajudou muito. Isso é incrível. Eu acho que me ajudou muito, porque eu não fiquei ansiosa em nenhum momento. Eu não fiquei ansiosa para aquilo. Você não achava que era logo, né? Porque ia demorar. Todo o processo, eu sabia que era assim, eu tinha essa noção que podia ser assim, vamos lá. E aí ele não tomou banho, meu marido, né? Ele, se formos organizar as coisas, a gente mandou mensagem para a médica disse, ó, vá se encaminhando para o hospital. Mandou mensagem para a doula, ela disse, estou chegando. Aí o Lucas disse, acho que é melhor tu tomar banho. Vai lá tomar banho que a gente vai se organizando. Eu disse, tá bom. Quando eu fui tomar banho, aí não ficou mais aquela dor que eu tava achando suportável, entendeu? Aí Mudou de nível. pegou, Eu digo, Lucas, não tô aguentando não tomar banho, não. Não tô aguentando, não. Você conseguia falar? Conseguia. Eu fiquei consciente. Ontem eu não consegui. Eu estava consciente, mas eu só dizia assim, ó, não estou conseguindo, eu não estava conseguindo ficar em pé. Eu queria muito sentar. E aí, até ao longo desse caminho, eu achei que era vontade de ir ao banheiro. E eu disse, Lucas, eu acho que eu preciso sentar aqui. Ele olhou assim, disse, acho que é Davi. Eu digo, não, é banheiro mesmo, eu quero. Aham. É número 2. E ele disse. Ele olhava e achava que era o Davi? Eu acho que ele. Eu não sei o que é que ele estava fazendo. Não, eu acho que tava analisando ela. Eu acho que a tua postura, o teu corpo. Não, ele olhou assim embaixo também, assim, deu uma olhadinha pra ver se eu acho que é Davi. Mas assim, vê bem, tava eu e ele sozinhos. Então, por isso que eu tô falando. Aí nessa hora eu fico pensando, meu Deus, meu marido deve ter. Ele foi muito calmo, mas ele devia estar muito nervoso, porque realmente, Com certeza. se aquilo ali evoluísse muito rápido, sem ninguém, era eu ir.
Porque ninguém ia fazer, né? E ele olhava assim, e assim. Aí, enfim, não consegui mais ficar em pé tomando banho. Ele disse, vamos deitar. Nessa hora a doula chegou. Ela disse, Raíssa, saia, vamos deitar mesmo para eu ver como é que tá. E vamos se organizar para ir para o hospital. E aí, quando ela foi me examinar, ela disse, ele tá aqui. Ele já tá aqui. Então, se ele já tá aqui, então vai ser aqui. Foi tipo isso. Eu lembro muito dela olhando assim, dizendo, ele já tá aqui. Não tinha outra opção, assim. Eu não... A gente nem cogitou outra coisa, porque eu digo, não vou pro carro agora, para ter no carro. Até porque você não estava conseguindo ficar em pé, né? Não, eu só queria ficar sentada. E todo mundo, eu lia muito assim, que ficar deitado assim não é a melhor posição, né? Mas eu só conseguia ficar ali. Era a posição que eu tinha me encaixado ali e eu não saía dali. E aí, quando ela disse, ele já tá aqui, aí ela falou com a médica. A médica disse, você faz? Você consegue fazer? Como é que você tá? Ela disse, ó, eu faço aqui. Ela não foi preparada, a doula, para isso, né? Mas ela disse, eu faço. Aí a médica falou, então eu me encontro com vocês no hospital. Aí, meia hora depois, o Davi nasceu. Caramba! Foi. Dessa hora que ela chegou, até a hora que eu segurei ele, foi meia hora. Entre meia hora e 40 minutos. Assim, esse processo começou meia-noite, vai, né? Assim, Que eu comecei, super... ele nasceu 8 horas da manhã, 8 da manhã. Foi. Mas do processo daquela contração mais forte ali, foi tudo bem rápido, assim, né? Depois que a bolsa estourou, assim, que foi 6 horas, foi 2 horas, assim... 2 horas até parece muito, mas no desenrolar lá, Muito rápido. é muito rápido. E aí ele nasceu, o que você faz? O que faz com o cordão? Faz o quê? Faz como? Ela nem tinha levado... Nossa, aí é detalhe, né? Ela nem tinha levado O material. o material. E aí eu lembro que ela falou assim, tem um pote? Um pote? Aí o Lucas disse, como assim um pote? Um pote de sorvete, mesmo um pote. Aquele que põe feijão, às vezes. E a gente realmente assim, a gente mal tinha lá em casa, a gente não tinha. Mas ele arrumou um pote de sorvete, e aí Davi foi para o hospital, no bebê conforto já, porque já segurança em primeiro lugar. Ele foi no bebê e eu tava cansada, assim, né? Então eu disse, Lucas achou que talvez eu segurando ele atrás no carro, né? Eu podia, enfim, podia estar mais cansada do que a gente estava aparentando. Botou ele no bebê conforto e a placenta foi no pote de sorvete pro hospital. A gente chegou lá, era um evento no hospital, porque acho que não é uma coisa que realmente acontece todo dia. Com a placenta num pote no sorvete. Aí quando chegou lá, ele contou e seguimos. A gente ainda esperou bastante tempo para ir para um quarto, né, e tal, mas assim, todo mundo estava bem, eu estava super bem, segurando Davi no meu colo o tempo todo. Ele conseguiu ficar comigo desde que ele saiu, né? Ele já veio pro peito, já ficou comigo. Aí a placenta ainda sai, né? Enfim, para mim foi uma surpresa. Eu achei que já tinha terminado, sabe? Eu digo, não, o bebê nasceu. Bora levantar, eu tava no chão, bora levantar. Aí, não, calma, a placenta ainda tem que sair, ó. Foi. Outra coisa de mim. Eu lembro que a médica falou assim, calma, não dói, essa parte não dói. Eu falei, tudo bem. Eu também fiquei meio surpresa, não li em nenhum canto isso. Eu acho que era meio óbvio, né? Mas talvez peguei. Eu também não. Peguei essa informação. E aí, pronto, e aí ela se organizou. A gente chegou lá no hospital, demorou um pouco, o Davi estava comigo o tempo todo. Depois a gente foi fazer o que era preciso, né? Eu fui ser examinada, eu tive uma laceraçãozinha pequena, mas tive, então a médica foi lá. Enfim, e aí Lucas acompanhou o Davi o tempo todo, quando ele precisou pesar e tal, fazer... A gente tinha um plano de parto, mas a gente não usou, né? Enfim. Mas ele estava lá, então essa parte do bebê ele pôde acompanhar. Você acabou tendo um exame de toque, né? Assim, que você viu que estava com 3 de dilatação. E dali não foi nenhum. Não, e daí já foi aqui. Caramba. E vem cá, nesse processo, o seu marido foi muito presente, né? História da mãozinha. E a doula também. Né? Também. Eu digo fisicamente lá para vocês. Para você, qual que é o papel dessa rede de apoio nesse momento tão vulnerável da mulher? Eu não imagino essa experiência sem essas pessoas. Eu não imagino. Assim, tanto que lá na hora que realmente estava nesse possível, que eu precisava fazer força, eu estava segurando a mão de Lucas, né? Ele estava atrás de mim segurando minha mão. A mão dele foi fundamental no processo. Eu não soltei essa mão.
Do fundo do coração. Essa mão me deu muita força. E querendo ou não, ele manteve a calma o tempo todo. Ele também estava participando desse processo. É claro que da forma dele, né? Diferente do que eu estava vivendo. Mas ele estava mergulhado junto comigo ali, entendeu? Então, é um apoio. É uma pessoa que acredita que aquilo também vai dar certo. Que acredita que vai funcionar daquela forma. Então, eu lembro que teve uma hora que ele estava segurando a minha mão por trás, assim, a doula disse, vem aqui para frente, eu acho que na frente eu conseguia fazer força melhor, né? E ele soltou a mão para ir para frente e eu digo, não, volta que eu quero ir. Não solta minha mão. Ele disse, já tô. Uma vez disse que o pente era a mão dele. É assim, é um apoio, porque na hora você E é simbólico desnorteado, sabe? É simbólico. Apesar de eu me lembrar de tudo, de eu ficar consciente, eu não tive muito isso de uma partolândia, né? Que as pessoas dizem que ficam meio aéreas e tal. Eu não tive isso, assim. Eu estava consciente ali, eu não sabia o que ia acontecer. Mas eu precisava desse apoio, eu precisava de alguém que acreditasse naquilo junto comigo, assim. É como se eu sozinha ali... Eu acho legal que quando eu fiquei grávida, eu entrei em contato com a Raia, eu tinha contato com várias mulheres que passaram pelo processo, inclusive a Raiz. E aí você me falou, teve uma coisa que você me falou que me marcou muito, que você me falou assim, Fê, a via de parto que você decidir, tenha seu marido apoiando, porque você vai precisar muito dele. E aí, não sei se foi com essas palavras que você falou, mas eu fiquei com isso na cabeça. E eu lembro que nesse dia eu chamei o Rodrigo, era um áudio que você tinha me mandado de WhatsApp. Aí eu dei play, falei play. Aí eu falei, ó, tá vendo a importância, né? Ela já passou por isso, o marido apoiou, você tem que estar junto de mim. Eu ainda não decidi minha via de parto, mas você tem que me apoiar. Aí eu lembro, assim, que assim, o papel do seu marido, do seu parceiro, né? Foi muito importante nessa história, né? Assim, o parto foi seu, né? Você fazendo tudo aquilo ali, seu corpo, você e o Davi. Mas, assim, ter esse apoio da pessoa mais próxima que a gente tem, né? No caso, do seu marido, foi muito importante, né? Eu lembro que eu trouxe isso para minha gestação. Eu falei com o Rodrigo, você vai fazer parte disso também, sabe? Ele fez também. Tem que mergulhar, assim, tem que estar todo mundo alinhado, porque eu imagino que não é fácil para ele também, tá vendo você ali, sentindo aquela dor. É uma dor que a gente ressignifica, né? A gente faz o melhor que pode, para saber que é uma dor que é bem-vinda, porque é por um bem maior, né? Mas, assim, para ele é difícil ver a gente lá, meio que sentindo dor, e talvez por muito tempo. Então, ele também tem que querer que aquilo aconteça. E Lucas, assim, ele até pesquisou mais do que eu nesse início. Então, se eu estava lendo, ele estava lendo 2 vezes mais. Talvez cada um focando no seu papel. No seu papel, exatamente. Eu queria entender o passo a passo, o que é que eu ia sentir. Então, eu li aqui, então, chegando no expulsivo, você vai sentir uma queimação. Aquilo ali foi ótimo para mim, entendeu? Alguém descrevendo o que é que eu vou sentir. Como é essa cólica? É uma cólica, parece uma cólica de todo mês. Como é essa dor? Eu queria que alguém me dissesse assim, né? Por mais que seja muito difícil você descrever uma coisa que é tão subjetiva, mas era bom para mim. Então, eu focava nessa parte e ele estava lá focando, assim, no que ele poderia fazer para me incentivar, como acompanhar. Teve até uma hora que eu não queria mais ler, assim, tem hora que a pessoa não chega, diz assim, não, tá bom, vamos só ver no que é que vai dar. E eu falei, não, eu vou confiar lá na equipe que tá com a gente não escolheu todo mundo bem, eu vou confiar neles. E ele falou assim, ó, mas, isso eu também guardei, assim, ele falou, mas a protagonista é você, desse evento. Maravilhoso. É você que tem que estar certa do que você quer. A equipe vai estar lá para fazer o que você quiser. Então, se você quiser, ele falou muito isso, assim, ó, é uma opção, é uma escolha nossa, é uma opção que você pode ter, mas esteja certa do que você deseja, né? Então, eu tive essa força dele, não interpretei assim como é uma responsabilidade minha, mas eu entendi assim que se eu quisesse aquilo, eu tinha que tomar a frente, eu tinha que estar certa daquilo e buscar aquilo. Porque tem hora que você sentindo dor lá, então, você insegura, vulnerável, você pode querer desistir. Né? E é normal. Então, eu li muito, depois disso eu li muito sobre os benefícios, de por que eu realmente queria aquela via, por que eu ia tentar aquilo, né?
E aí reforçou essa minha vontade. Então eu disse, vamos lá, é isso que eu vou tentar. E sobre vulnerabilidade, que foi o que você falou agora, você se sentiu vulnerável em algum momento? Como foi? A gente sente quando a gente não tem esse controle, né? Assim, você se sente vulnerável porque, apesar de eu ter na cabeça, ó, vai demorar, isso para mim me deixava vulnerável, porque eu não sabia quanto tempo que eu ia passar ali, né? Então, eu sinto que você não ter esse controle deixa você meio que... Bom, você não se sente dona da situação, né? Então, isso, eu posso interpretar isso como uma certa vulnerabilidade, mas eu me senti forte durante o processo, sabe? E eu acho que foi uma coisa muito positiva na minha experiência, né? Claro que não acontece para todo mundo, mas o fato de que eu senti aquilo, que eu vivi aquilo, que deu tudo certo, apesar dos caminhos diferentes, né, que a experiência tomou, mas me deu muita força. Eu falei, ó, passei por isso, eu consigo. Eu consigo. Isso aqui, ó, tanto que me deu uma segurança nos primeiros meses, que são difíceis, né? Um caos, é uma mudança incrível. Mas eu disse, eu consigo. Não, a gente consegue. Eu não consegui, e era muito isso, assim, talvez também aumentou um pouco essa parceria minha com o meu esposo. Porque eu senti ele ali comigo durante todo o processo, assim, né? Então, eu senti que ele segurou em mim. Então, depois disso, eu digo, a gente consegue. O que vier, a gente consegue. Tive muito problema depois, muita dificuldade, né? Problema não, mas dificuldade na amamentação. Mas, de alguma forma, eu estava na cabeça, ó, Uma hora dá certo, né? vai dar certo. Uma hora isso aqui vai fluir. Vem cá, e assim, num outro parto, caso seja o plano de vocês ou venha acontecer na sua vida, seria um parto domiciliar? Talvez. Assim, eu acho que a gente continuaria sendo um pouco mais cauteloso. Senão, vamos tentar o natural, humanizado, no hospital. Ó. Eu acho que a gente seguiria pelo mesmo caminho e caso a rota mude, a gente passa de novo pela experiência. Mas eu não sei se a gente teria essa escolha, assim, porque você tem que se preparar realmente para isso, né? Então, é outra história. Mas é legal quando a vida nos permite viver, sabe? Um negócio que a gente jamais viveria. Nossa. Sabe? É legal. E assim, é legal também para uma pessoa que é extremamente planejada, como você se definiu, né? Eu tento ser. Exato. E assim, gosta das coisas, né? Saber o que vai acontecer, se prepara para isso, estuda, se dedica para isso. De repente, a rota mudou completamente e você se entregou ao processo. Então, assim, parto também é entrega. Com certeza. Eu, Fernanda, no meu parto, eu tive muita dificuldade de entender isso, que parto era entrega, que eu daria conta daquilo ali, mesmo sem uma anestesia, que era algo que estava dentro dos meus planos. Eu tive muita dificuldade de fazer esse chaveamento, né? E assim, a importância de fazer logo esse chaveamento e se entregar. Porque, no final das contas, o nosso corpo tende a saber o que ele está fazendo. Sim. Né? Então, assim, a entrega, hoje, assim, na lição aprendida do meu, ouvindo o seu relato de um parto domiciliar, que foi por entrega, hoje o que eu aprendi, assim, hoje o que fica para mim é isso, é que, assim, parto é entrega. Eu demorei no meu, eu tive essa lição aprendida no meu. E para aquelas, porque eu sou extremamente controladora, né? Aí quando você fala, não estava na nossa mão, aquilo ali para mim é extremamente desesperador. Então, assim, é trabalhar a mente mesmo, é de fato sobre isso, assim, né? Para que seja fluido. Né, para que a gente não bloqueie o processo de alguma forma. E eu acho que escutar esses relatos, né, ajuda também para virar essa chave. Porque quanto mais eu lia, mais eu via assim, nossa, mas essa pessoa fez fisioterapia pélvica, essa pessoa fazia pilates, essa pessoa fez acupuntura, essa pessoa andava, fazia exercício e não deu certo. Essa pessoa não fez nada e deu certo. Quanto mais eu lia, mais eu via assim, ó, a gente pode se preparar, mas só na hora que a gente vai saber o que vai realmente acontecer. Existe uma parcela aí que a gente não controla, né? Tem algo que, infelizmente, assim, para quem gosta desse planejamento, desse controle, não dá. Então, você tem que esperar. Não tem outra opção. Eu acho que, no final das contas, isso é a maternidade te mostrando que vai ser assim, daí para todos sempre. E, Raíssa,
para as mulheres que estão gestantes, estão ansiosas com esse momento de parto, né, com a via de parto, para as que, né, vão engravidar aí no futuro, o que você tem para falar para elas a partir da sua experiência? O que eu poderia dizer é isso, que cada um tem uma experiência que, apesar de ser importante a gente escutar, a gente tem que lembrar que vai acontecer de um jeito único para cada uma. Mas o que eu poderia dizer se informe, busque o que você puder sobre esse processo, para que você possa escolher que caminho você deseja seguir, mas também tenha a mente aberta para entender que esse caminho pode mudar. Então, também é importante se informar caso esse caminho mude, né? Então, acho que eu diria isso, que não importa a via de parto mesmo, né? A importância é todo mundo estar saudável. Pode ser uma experiência maravilhosa se você se permitir, mas a gente tem que buscar informações e entender o que pode acontecer, né? O que a gente pode esperar dessa experiência. Basicamente se entregue, se informe e se entregue, que vai dar certo. E se entregue de novo, e se entrega. De uma forma ou de outra vai dar certo. Eu acho que é o que eu posso falar, né? O plano era outro, mas às vezes a vida chega com pressa e com propósito. A história da Raíssa mostra que nem todo imprevisto é um erro. Às vezes, é só a vida querendo mostrar sua potência por outro caminho. Com o apoio da doula, o acolhimento do parceiro e, claro, a própria força interna, o que poderia ser o medo virou coragem. E mesmo com a dor, mesmo sem anestesia, mesmo sem estar num hospital, aquele nascimento aconteceu exatamente onde precisava acontecer, cercado de afeto, respeito e presença. A maternidade é isso. Nem sempre acontece como a gente imagina. Mas quando vem com verdade, ela deixa marcas bonitas. Raíssa, obrigada por compartilhar esse relato lindo de um parto domiciliar, 1% da população brasileira hoje. Eu espero que muita gente tenha aprendido com a sua experiência, com a sua entrega nesse processo e que isso possa contribuir aí na vida de muitas mulheres, né? Aqui no Vita, a gente vai fazer a nossa playlist, tá? E aí, nessa playlist, a gente vai colocar as músicas que marcaram as convidadas de alguma forma, que tem algum significado para elas, ou que pelo menos é aquela música que você toma um vinhozinho em casa e já curte tranquilamente. E aí, neste contexto, a gente quer saber que música você vai contribuir com a nossa playlist do Vita. Eu fiz a minha playlist de parto, né? Apesar de que a gente não usou, mas... mas eu fiz, tá? Eu não vou falar sobre ela, então, já que a gente usou pouco, né? Depois, mas... a música que eu cantava muito para Davi quando ele nasceu é Aquarela. Então, é a que eu trago, porque sempre que eu escuto eu ainda me emociono, porque me lembra muito dele recém-nascido. Então é ela que eu trago. Que maravilhosa, adoro essa música. Nós do Vita temos uma lembrança para você. Obrigada. Um presente, por nada. É uma parceria com a EcoTube, eco.tube. É um cheirinho que você pode usar no travesseiro, que vai te ajudar a dormir, muito gostoso. E o pessoal que quer adquirir, pode entrar lá no site e usar o nosso cupom Vita Materna com 2T e aproveitar lá os descontos que vai ter. A gente tem outra coisa também, se chama Vita Vitrine. É um espaço que você pode divulgar o seu trabalho, divulgar o que você acredita, falar sobre você, sua profissão, se você quiser, né, divulgar o seu trabalho. Aquele seu momento de se vender e aproveitar todo mundo que está assistindo para fazer sua propaganda. Tá, quem quiser olhar, eu sou arquiteta, trabalho no escritório, sou arquitetura, então vão lá dar uma olhada no trabalho da gente, sou Arc. Qual é o Instagram? Sou Arc. Sou Arc. Isso. Com quê? Depois a gente vai botar o arroba certinho. Bota aí o arroba Sou Arc, a gente trabalha com projetos, então fiquem à vontade para dar uma olhada lá. Gente, trabalho maravilhoso. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem, para que elas
mulheres que estão aí para passar pelo processo de parto. Eu espero que esse vídeo contribua para elas. Aproveita e já manda para elas e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!